Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Eu geralmente prefiro aquela escada ali, eu falei com eles, porque se eu subir aqui, a câmera pode pegar uma queda minha. Ali não pega. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Eu só acho que ficou um pouquinho forte o vento. Vai ficar difícil. Bate. Pronto, obrigada. Joia. Mateus 14, 13 a 21. Vamos ler? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram, e os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É uma passagem muito conhecida, e esse é o único milagre de Jesus, gente, que aparece nos 4 evangelhos. É o único que aparece nos 4. Daí a importância desse milagre de Jesus. Aqui diz que Jesus saiu de barco e a multidão viu Jesus partir e foi por terra para encontrar Jesus. Os estudiosos aí calculam essa distância percorrida a pé por essa multidão de 8 quilômetros. Eles andaram 8 quilômetros pelo deserto, porque Jesus falou que eles andaram pelo deserto para estar ali recebendo das bênçãos do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Eles percorreram aquele caminho no deserto para encontrar Jesus. Interessante também esse início do versículo 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para o lugar deserto. Ouvindo isto, o quê? Porque retirou-se dali. O que Jesus ouviu e por que Jesus se retirou? Se você olhar os versículos anteriores, vai ver que é aquela passagem que Herodes manda decapitar João Batista. E ainda fica perguntando, né? Quem é esse? João eu mandei decapitar. Quem é esse que está aí fazendo esses milagres? E Jesus, ouvindo isso, ele se retira. Jesus se retirou por causa disso? Uma outra possibilidade de Jesus ter se retirado é que ele fazia isso de vez em quando. Ele se retirava só com os seus apóstolos para ter um tempo com eles, para ensiná-los, para instruí-los, para descansar. Um dia ele disse: vinde repousar um pouco. Eles tinham aquela missão, e nos capítulos anteriores, os discípulos tinham saído para pregar lá nas aldeias e voltar, os demônios se submetiam ao teu nome, então eles poderiam estar cansados. E Jesus chama eles para um lugar deserto, chama eles para um lugar privado, talvez para descansar, talvez para
ensinar-lhes algumas coisas para instruí-los. Só que, quando Jesus desembarca, o que é que acontece? Ele vê uma multidão. Ele vê aquela multidão, e aquela multidão passa o dia com ele. E a primeira coisa que Jesus faz, ele diz assim, e Jesus, compadecendo-se da multidão, curou os seus enfermos. Que interessante. Ele deixou lá, talvez, a sua agenda de lado, né, o seu descanso, o seu tempo de ensino, e, por compaixão, ele foi e curou os enfermos daquela multidão. Eu não sei o que é que a gente sente quando a gente vê uma multidão, mas Jesus, quando viu aquela multidão, ele se compadeceu e curou aqueles enfermos. E passaram um dia com Jesus, e a preocupação de Jesus em alimentar. Os discípulos disseram, né? Manda embora, passaram o dia conosco, estão com fome. Talvez eles ainda, ao final do dia, ainda encontrem um lugar para comprarem pão. Aí Jesus diz, dá-lhe vocês mesmos de comer a eles. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. O que motivou Jesus a multiplicar aqueles pães e peixes? Eu não vou falar sobre o milagre da multiplicação dos pães. Eu vou falar sobre o que motivou Jesus a multiplicar os pães e os peixes. O que motivou foi a compaixão. Jesus se compadeceu daquela multidão, curou os seus enfermos e alimentou aquela multidão de tal maneira que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. E a gente pode perguntar, o que é compaixão? Eu peguei no dicionário e vou ler, tá? Compaixão é o sentimento profundo de empatia ao testemunhar o sofrimento alheio, acompanhado pelo desejo genuíno e ação motivada de auxiliá-la, aliviá-la. Diferente da simples pena, a compaixão envolve compreender a dor do outro e tomar atitudes altruístas para confortá-lo, sendo considerada uma virtude humana essencial. Então, a compaixão não é somente um sentimento de pena, ela é um sentimento acompanhado de uma ação para aliviar o sofrimento do outro, daquele que se compadece. Isso que é a compaixão. E a gente acompanha a compaixão na vida de Jesus todo o tempo. Eu vou ler aqui algumas passagens para a gente ver como é que agia como é que era esse coração compassível, como agia essa compaixão. Em Mateus 15, nós lemos Mateus 14, um capítulo depois, conta a segunda multiplicação dos pães. Jesus fez esse milagre, repetiu 2 vezes. Em Mateus 15, ele conta, aconteceu novamente dele multiplicar pães e peixes. Só que, 15:32, está escrito assim, e chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Olha, sentimento de profunda empatia e ação para aliviar o sofrimento. Ele estava ali sabendo que a multidão estava em jejum e poderia desfalecer, e ele não queria que aquilo acontecesse. Ele se compadece, e o que é que ele faz? Ele novamente multiplica pães e peixes e alimenta aquela multidão para que ela possa retornar para casa sem ter problemas. Ainda em Mateus, eu vou ler várias passagens, viu? Mateus 20, 29 a 34. Olha o que está escrito. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou,
chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Vamos ler juntos esse restante? Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Gente, profundamente compadecido. A gente pode pensar que Jesus atuava, representava, já que ele sabia que ele ia curar os cegos. A gente é que sabe, porque a gente já leu que Jesus curou os cegos. E, às vezes, gente, acontece muito da gente fazer uma leitura muito rápida e não captar o significado daquela passagem, daquela palavra. Jesus profundamente compadecido. Ele se compadeceu profundamente a ponto de curar aqueles cegos. E uma coisa que eu me perguntei hoje: será que a gente hoje vê poucos milagres por conta de ausência de compaixão nas nossas vidas? Todo milagre de Jesus, gente, era com compaixão. Jesus não estava ali para demonstrar poder, fazer um espetáculo para que atrair o povo para Deus. Era tudo compaixão. Ele se importava realmente com o ser humano, com o sofrimento humano, e veio para aliviá-lo. E o principal sofrimento, que é a prisão do pecado, que ele veio pagar o preço do resgate de nossas almas. Tudo por amor, por compaixão. Olha, Marcos 1, 40 a 42. Olha o que diz. Um leproso aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Vamos continuar a ler juntos? E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Eu não sei qual seria a nossa reação, a minha reação, se entrasse um leproso aqui, coberto de feridas. O que é que eu faria? Será que eu o abraçaria ali na porta, no acolhimento? Será que eu traria e botaria? Quem sentaria? João, a gente até traria. Oh, por favor, venha, senta aqui. Mas quem sentaria do lado dele? Quem sentaria? Mas Jesus, não, gente. Ele se compadeceu profundamente e ainda tocou, e não precisava nem tocar, porque bastava uma palavra e aquele homem seria curado. Jesus toca no leproso e disse: eu quero, fique limpo, mas profundamente compadecido. Ele não queria demonstrar poder, nem que as maravilhas que ele fazia era por profunda compaixão pelo sofrimento daquele homem. Ainda, aqui, Marcos 6, 34, é uma outra situação, que diz assim: ao desembarcar, não está falando aqui da multiplicação dos pães, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus via uma multidão, ele tinha compaixão. E dizia assim: são como ovelhas que não têm pastor. E agia para aliviar o sofrimento daquelas ovelhas perdidas, ensinando-as. Então, compaixão é esse profundo sentimento de empatia com ações para aliviar o sofrimento do outro. E ainda vou ler mais uma. Lucas 7, 11 a 15. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mão. Mas um milagre por conta de um coração
compassivo, por conta de uma compaixão. Todo mundo ali estava chorando. Talvez pessoas que estivessem passando e soubessem, uma viúva, é filho único. Oh, que pena. Tadinha, que Deus a abençoe. Isso não é compaixão. Jesus foi ali e aliviou o sofrimento. Meu Deus, transformou aquele luto numa tremenda alegria. Uma outra passagem, essa eu não vou ler, mas quando Jesus chorou da frente do túmulo de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. A Bíblia fala, lá no Evangelho, no capítulo 11 do Evangelho de João, que Jesus era amigo de Lázaro, de Maria e de Marta, suas irmãs. Jesus era amigo dessa família. Era um lugar que várias vezes nos evangelhos fala dessa casa em Betânia, onde Jesus gostava de ficar, gostava de se hospedar, porque ele tinha aquela família como seus amigos. E acontece de Lázaro adoecer e morrer. E Jesus, quando chega lá em Betânia, quando soube que Lázaro tinha morrido, já faziam 4 dias que Lázaro estava sepultado. E pediu para ver, né? Senhor, onde o colocaram? Isso no versículo 34, 35. E perguntou ele, e disseram, Senhor, vem e vê. E o que aconteceu? Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Algumas vezes, porque a gente lê, já sabe que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Lázaro, vem para fora, e fato, a gente passa por cima. Por que Jesus chorou? Se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele estava, mais uma vez eu pergunto, atuando, representando? Não. Os judeus ali no entorno captaram o sentimento de Jesus. No versículo 36, ele diz assim, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Era amor real, amor em ação. Jesus amava Lázaro, amava a Maria e amava Marta. E chorou junto com elas o sofrimento, a dor da perda de um irmão tão querido. Porque Jesus se compadece. E Jesus, queridos, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse mesmo Jesus que se compadecia todo o tempo do sofrimento humano, ele continua se compadecendo hoje do nosso sofrimento, das nossas fraquezas. Jesus está sempre do lado do mais fraco, sabia? Jesus está do lado do pecador. Ele veio e ficou do lado do pecador. Várias situações que Jesus ficou do lado do pecador. Do lado de Zaqueu, Jesus estava do lado de Zaqueu. A mulher adúltera, Jesus ficou do lado da mulher adúltera. Várias situações, o lugar de Jesus era do lado do fraco. O publicano e o fariseu que foram orar, o fariseu, eu faço isso e aquilo, e o publicano nem olhava para o céu, dizia, tenha misericórdia de mim, pecador, e foi do lado do publicano que Jesus ficou. Jesus fica do lado do fraco, Jesus fica do lado do que se compadece das nossas fraquezas. Jesus fica do nosso lado, quando pecamos. O coração de Jesus é o mesmo do que ele teve aqui na terra. E eu quero chamar a nossa atenção por esses versículos de Hebreus, gente. Hebreus 4, versículos 15 e 16. Olha que coisa maravilhosa. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos uma intuição natural, uma inclinação natural de que Jesus está conosco quando a nossa vida está tudo bem.
né? Tá tudo bem, tudo. Jesus está comigo. Parece que a gente acha que naquele momento Jesus está abençoando, Jesus está presente. Mas esse texto de Hebreus, ele diz o contrário, que é em nossas fraquezas que Jesus se compadece de nós. Essa palavra compadecer, ela é composta do prefixo com e do verbo padecer. Compadecer. Sabe o que é isso, gente? Padecer conosco. A dor nossa dói em Jesus. Ele padece junto conosco a nossa dor. Olha que coisa fantástica. Ele sente o nosso sofrimento como se fosse dele. Isso que é compaixão, compadecer. O nosso sofrimento é como se fosse o sofrimento de Jesus. Olhe para a sua vida. Parece também que a nossa tendência natural é achar que quando a vida está difícil, nós estamos sozinhos. Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Deus ama a todo mundo, menos a mim. Olha como está a minha vida. Mas, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. E os nossos pecados? E quando pecamos, Jesus é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Tem esperança para nós, a gente pode buscá-lo. Porque diz aqui em Hebreus, como eu li, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça. No momento oportuno, corre para ele, porque o que vai encontrar é misericórdia e graça. Hebreus fala, gente, aqui, que aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. O trono é da graça. Trono de graça. Sabe que o trono de Deus é de graça? Sabe o que é derramado desse trono? Compaixão, bondade, amor, perdão, misericórdia. É isso que a gente alcança quando a gente se aproxima desse trono. É compaixão, é perdão, é misericórdia. Por isso, na hora da fraqueza, da tentação, do pecado, não é para se afastar, pelo contrário, é para correr para esse trono da graça, porque vai encontrar misericórdia e graça para esse tempo. O que acontece, a maioria das vezes é exatamente o contrário, se afastar, quando a gente tem que correr para ele, porque o trono é de graça, trono de graça. Se você está em Cristo, você tem um amigo. Se você não está em Cristo ainda, você pode encontrar esse amigo hoje, porque esse amigo está aqui. Sabe quem é um verdadeiro amigo? É Jesus. Gente, é disso que o nosso coração precisa desesperadamente. Sabe de quê? De um amigo. De alguém que nos compreenda perfeitamente. E de alguém que nos ame de modo incondicional. É ou não é? O que mais que você deseja? Não é um amor incondicional? Você que se conhece, que conhece as suas fraquezas, seus pecados costumeiros, precisa de alguém que, sabendo, te compreende e te ama de modo incondicional e que pode e quer fazer algo por você. Esse amigo é Jesus. A gente não vai encontrar em nenhum ser humano na face da terra o que esse amigo Jesus pode nos dar. Não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem pai nem mãe, por mais que mãe que ama, não tem pastor, líder, amigo que se compare a Jesus, o nosso verdadeiro amigo, e aquele que nos ama incondicionalmente, e aquele que se compadece
de nós, aquele que conhece as nossas fraquezas e aquele que quer nos ajudar, aquele que tem a solução para as nossas vidas. É Jesus, é Jesus. Eu vou pedir à banda para subir. Nós todos nós, carecemos de misericórdia e de perdão. Gente, todos nós carecemos de misericórdia e de perdão. E são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova cada manhã, e é grande a fidelidade do Senhor. Olha a grandeza e a beleza do nosso Deus. E esse amigo está aqui hoje. Nós vamos cantar essa música, e depois eu vou orar por você. Eu acho que a gente pode ficar de pé. Vamos cantar, vamos participar, vamos nos entregar, vamos cantar para esse amigo. Eu tenho um amigo mais chegado que um irmão. Não há julgamentos, ele me ama. Eu tenho um amigo, ele é minha força e a minha porção. Comigo no vale, comigo no fogo e na tempestade. Que a minha vida declare aleluia. Não estamos sós, ele nos ama. Cristo é o Senhor, és nossa esperança. Aleluia, não estamos sós, ele nos ama, ele nos ama. Aleluia, minha alma louva, ele nos ama.
Eu não sei o quanto de misericórdia e graça você precisa essa noite. O quanto você está precisando deste amigo, dessa compaixão, deste amor. Por duas situações na minha vida. Uma quando eu não o conhecia. E que eu olhei para o céu e disse: o que eu preciso, o que eu mais quero hoje é um amigo. É um amigo. E eu estava falando de Jesus mesmo, do amor incondicional dele. E ele se revelou para mim, meu amigo, meu amado, meu Senhor. E nos anos depois, quando um dia eu acordei, foi aquele talvez tenha sido o pior dia da minha vida, quando eu achei que ele tinha me abandonado. Eu disse para mim mesma: Deus me abandonou. E aí eu me lembrei daquele versículo que diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E eu segurei nessa palavra e consegui continuar caminhando, na certeza de que Ele não ia me deixar. Não sei se você se sente só, dando a impressão de que Deus não está mais agindo em sua vida, que Jesus não está mais com você, andando com você, mas Ele está assim. Ele está assim, Ele se compadece, Ele está sofrendo junto com você a sua dor. E Ele quer que você corra para Ele, se aproxime dEle, corra para o trono da graça, porque vai encontrar, sim, misericórdia e graça, e perdão e amor. O que você precisa, você vai encontrar neste trono. E nós vamos orar essa noite. Eu vou chamar que você venha aqui na frente, para você encontrar esse amigo, segurar na mão desse amigo, falar com esse amigo da sua necessidade. Esse amigo vai dizer: eu sei, deixa comigo que eu te ajudo. Deixa comigo que eu te ajudo. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Olha que verdade maravilhosa. Jesus te ama. Jesus te ama. Coloca a mão no seu coração e você vai falar com Ele agora. Qual é a sua dor? Fala com Jesus. Você e Ele. Fala com Ele agora. Querido Jesus, nosso amigo, bom Pai, Salvador maravilhoso, nosso maravilhoso conselheiro, Senhor e dono das nossas vidas, nós te amamos. Obrigada por este amor perfeito, incondicional, este amor que nos cura, é do Senhor que precisamos, é do teu amor, da tua graça. A tua graça nos basta, a tua graça nos basta. Senhor, conhece cada coração aqui presente, Jesus, sofrimento, a dor, a solidão, achando-se sozinho, mostra, Jesus, que ninguém aqui está só. Você não está só.
Aquece esses corações essa noite, Jesus. Aqueles que estão dormindo, desperta. Aqueles que estão com o coração endurecidos, frios, aquece. Espírito Santo, faz arder, como nós cantamos. Faz arder de amor corações essa noite. Faz arder, Jesus. Revela-te para cada um. Age na vida de cada um essa noite. Mostra a tua compaixão, que o Senhor está junto, padecendo junto, e que só o Senhor pode aliviar este sofrimento e essa dor. E o Senhor quer aliviar, como o Senhor disse para aquele leproso: eu quero, fique limpo. O Senhor quer. O trono é da graça, graça para esses que se aproximaram aqui essa noite, Jesus. Experimente graça e misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia. Nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Vamos continuar cantando, vamos cantar mais uma vez.